nosso amigo maior, nos envolve. E que nós possamos, abrindo nossos corações, receber a suave vibração de amor e de paz que emana de nosso irmão maior. Agradecemos profundamente a Deus, nosso Pai, pela existência, pela oportunidade da vida, e agradecemos estarmos aqui reunidos, e para tanto nós brindamos a cada um dos irmãos com um abraço fraterno, para podermos nesta tarde trabalhar, meditar, raciocinar todo aquilo que Jesus nos traz como exemplo e que nós humildemente preparamos para trocar ideias. Não é uma palestra, é simplesmente uma troca de ideias e pensamentos. Nós fizemos uma pergunta como título para este momento de confraternização e estudo: quem é que age em mim? Essa é uma pergunta que poucas vezes certamente nos fazemos. Quem é que age em mim? Para tanto, nós trouxemos como início de nosso diálogo da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo que foi lido, só que um pouquinho à frente, no item 20, a felicidade não é deste mundo. Muitos, aqueles que estudam, se perguntarão, mas essa mensagem não é de Jesus. Mas todos nós sabemos que de alguma forma somos informados. Essa mensagem foi dada em Eclesiastes através de Salomão, um dos mais ricos reis da antiguidade. Mas que Jesus, nosso Divino Mestre, nos traz para que nós venhamos pensar, repensar nessa situação. Mas os espíritos benfeitores, muito em especial, através de François Nicolas Madeleine, nas instruções dos Espíritos do capítulo 5, ele nos disse o seguinte, nós vamos ler só uma frasezinha para nos apoiar neste diálogo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Certamente, muitas vezes não fazemos isso. Muitas oportunidades, aquelas em que nós caímos no estado de ânimo, e naquelas em que nós encontramos em dificuldades no mundo, no nosso lar, na sociedade, no trabalho, na casa espírita, nós nos sentimos às vezes como que desanimados, para baixo, como disse a nossa juventude. Mas nós devemos parar e meditar para entendermos o que é isso que pode estar acontecendo. Nós trouxemos também para meditar, iniciar, uma observação que nos faz Sócrates, algum tempo antes que Jesus, e ele exercitava
ao povo quando se dirigia na praça, no mercado, ao caminhar na cidade. Ele falava para todos nós perguntas, e digo para todos nós, porque nós não sabemos quais são os momentos de nossa encarnação que nós vivenciamos em nossos processos evolutivos. Sócrates perguntava o seguinte ao povo: você sabe o que diz? Uma outra pergunta que não podemos fazer. Você sabe o que diz? Quando se detinha, perguntava ao povo. Outra pergunta que ele fazia ao povo era: você realmente tem certeza no que você acredita? E a terceira pergunta que ele costumeiramente fazia, um pouquinho mais completa, mas que nos incita ao raciocínio mais profundamente. Ele perguntava assim: você está realmente conhecendo aquilo em que acredita? Aquilo em que pensa? Ou em aquilo que você diz? Tudo isso que eu trouxe como início é para que nós venhamos meditar o que acontece em nós. Vamos meditar sobre nós. Não vamos pensar no mundo, porque nós todos nos sentimos atingidos pelo mundo. Nós nos sentimos, às vezes, sozinhos. É por isso que nós não perguntamos e não dissemos: eu não sou feliz, eu sofro. Tudo me acontece a mim, logo a mim. O vizinho tem esse problema. É porque eu não conheço a vida do meu vizinho. É porque eu não vivo com o meu vizinho. Mas ele também se faz as mesmas perguntas. Então nós vamos exercitar. O que é isso que nós temos em nossa mente para a vivência na encarnação? Durante a irradiação, foi em oportunidades diversas citada a encarnação, a reencarnação, os motivos pelos quais nós estamos reencarnados, e todos nós entendemos o quê? Que estamos à procura da felicidade, essa felicidade que não é deste mundo. Essas sim são palavras que nós temos constantemente na nossa mente, nossa ideia. Mas o que fazemos com essas ideias? Como elaboramos essa ideia? Essa ideia é trabalhada através de nossos pensamentos. Mas nós podemos pensar em infinidade de coisas, mas esses pensamentos nós devemos selecionar. E selecionarmos esses pensamentos, nós não podemos ficar com eles aprisionados em nós. Nós precisamos aplicar a força máxima que o Espírito tem, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece. Qual é essa ferramenta? A vontade. Essa vontade firme, após nossos pensamentos serem elaborados com a ideia que eu tenho a respeito de minha vida na imortalidade do ser. Porque na imortalidade do ser eu quero pontualizar? Porque se nós centrarmos nossos pensamentos na vida, na encarnação, é muito simples, diriam os materialistas. Por quê? Porque eu procuro
conforto, procuro um bem-estar, normalmente de ordem material, materialista. Eu penso neste mundo e dedico todo o meu tempo para ele. É meu passeio, é minhas folgas, é minhas festas, é meu conforto, tudo isso desenvolvido através de quê? De esforço em termos sensitivos. Todo esse esforço material. E nós não somos espíritos que devemos pensar exclusivamente numa encarnação, na encarnação. Nós precisamos entender de que nós somos espíritos imortais, inseridos na eternidade, e que estamos à procura dessa felicidade que não é deste mundo. Então eu procuro a felicidade que não é deste mundo em outro mundo. Não. Seria trocar uma coisa pela outra. Nós precisamos procurar essa felicidade dentro de nós. É construída através de nossos pensamentos. A ideia é a felicidade. Mas o pensamento o que faz? Ele elabora. Ele disse: minha felicidade é, como disse ele sempre, é neste mundo. Se é no mundo, é material. Mas o que Jesus nos traz é uma concitação constante a que nós procuremos a felicidade, que é o amor e a sabedoria, é o cumprimento do dever, ou seja, nada mais que o cumprimento da lei de amor e de sabedoria. Aonde reside ela? Em que mundo? Ela reside exclusivamente em nós. Então, esse pensamento tem que estar voltado a nós. Muitos me dirão: mas isso é egoísmo. Não. Eu tenho que me conhecer. Sócrates é o que preconizava constantemente, porque ele concitava ao povo a raciocinar. Por essa razão, por concitar o povo a raciocinar, é que ele terminou na sepultura. Ele terminou condenado, porque ele nos fez raciocinar. A doutrina dos espíritos, naquela época, também seria condenada, como ainda ela é ainda. Ainda a doutrina dos espíritos, ela tem perseguição. E se não tem perseguição, ainda nós não nos enganchamos. Nós precisamos compreender que a doutrina dos espíritos é a doutrina do autoconhecimento, para se inserir na eternidade, fazendo eclodir, desenvolvendo, instante em instante, encarnação em encarnação, todas as capacidades que Jesus Cristo nos mostrou termos. Porque Jesus Cristo veio, nosso irmão maior, a nos ensinar e nos mostrar tudo o que nós podemos fazer. E se nossa vontade desenvolver, muito mais ainda, nos diz, do que ele. É dizer, nós precisamos acreditar em nós. Mas esse acreditar em nós não significa ser prepotente, arrogante, impositivo. Nós precisamos aprender o exemplo maior que ele nos deu, é da humildade. A humildade, compreendermos de que
nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Nós somos quem diremos a Deus como deve agir para a nossa felicidade ser conquistada, como muitas vezes nós fazemos. Oh meu Deus, por que logo a mim? Nos consultamos às vezes dessa forma, quando nós estamos abatidos. Mas nós precisamos estar em constância e, portanto, nós provocamos em nós aquilo que foi citado rapidamente nas nossas preces. Adoecemos. Por quê? Porque nos dedicamos exclusivamente ao desenvolvimento de nossos sentidos materiais, e esquecemos de outro sentido que é fundamental, esse o sexto sentido, que se nós conhecemos pouco como povo que somos, unidos em trabalho de aprendizado, nós conhecemos pouco nossos sentidos, aquele sim. Nós menos ainda conhecemos o sexto sentido, o da mediunidade. Por quê? Porque ainda nós não conseguimos conceber de que somos espíritos imortais, espíritos inseridos na eternidade. Nós não conseguimos entender de que a mediunidade nada mais é que aquela, me permita, transmissão pelo pensamento de espíritos desencarnados para espíritos encarnados. Por quê? Porque nós, inseridos no corpo físico, fica obliterado, por assim dizer, pela nossa sensibilidade, ou pela sensibilidade grosseira do corpo, fica obliterado e nós não conseguimos nos comunicar com o mundo espiritual, que aqui, neste salão, povoa a ambiência, muito mais de todos os presentes desta sala. Só que há uma coisa, nós não vemos pela grosseria do nosso corpo, mas se nós acusarmos essa sensibilidade gloriosa que Deus nos oferece, nós estaríamos em contato com nossos entes queridos, com nossos amigos, com todos aqueles espíritos que convivem conosco. Mas tudo para desenvolver essa sensibilidade, eu sou médium, sou especial. Todos nós possuímos a mediunidade. Aquele que desenvolve ela, que se esforça por conhecê-la, por desenvolvê-la, ele desenvolve a capacidade dessa comunicação. Depende de quê? Da vontade. Então eu devo, através do pensamento, elaborar minha rota de evolução. Eu não posso pensar de que a vida inerte na matéria é o que eu vim a fazer neste mundo. Deus, nosso Pai, nos oferece muito mais. Dependerá de quê? Do ver com os olhos de ver que Jesus Cristo nos concede. Olhai com os olhos de ver, ouvir com os ouvidos de ouvir. É o que pouco fazemos. Nós precisamos meditar aquilo que nós temos como ideia de felicidade. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Mas o vizinho vive um carro novo, casa nova, família, isso, tudo isso que eu vejo, isso que meus olhos veem. Mas eu estou mais preocupado com o meu vizinho, comigo, na minha felicidade. Eu estou preocupado. Eu tenho que entender e procurar em mim a causa. Eu não posso ficar martelando
em cima do efeito. Porque o martelar, o ficar aferrado à dificuldade, isso se chama sofrimento. O sofrimento reside exclusivamente em aferrar-se àquilo que não é de meu gosto, ele não me satisfaz. Eu queria que fosse meu, mas não é meu, é do vizinho. Eu fico aí, eu queria um. Estou parado no tempo. Então não, mas e se eu trabalhar? Mas o trabalho vai ser muito pouco que eu vou ganhar, mas dá para poupar. Mas tempo ou menos tempo eu não consigo comprar um para mim. Mas eu tenho que ter paciência, perseverança e trabalho. Isso como é que eu elaboro? Com o tempo. Com meu pensamento, eu faço o quê? Eu faço desta imagem, estou dando um exemplo simples, né? Eu faço desta imagem, coloco no meu pensamento e faço o quê? O que se chama forma de pensamento. Eu coloco na minha mente e eu vou atrás disso. Como? Operacionalizo de alguma forma. Eu busco a forma. Mas isso vai levar muito tempo. Mas tu queres ter ou tu queres agora? Como é que é? Nós possuímos aquilo que conquistamos. A conquista significa trabalho, esforço, dedicação, perseverança. Então nós precisamos entender, porque tudo isso que eu acabei de falar é trabalho, mas todos nós, indistintamente, temos condições de executar. Porque Deus nos fez a todos nós por igual, com todas as mesmas capacidades, mas cada um traça a sua trajetória. Livres. Isso é o livre-arbítrio. Essa dádiva divina que está em nossas mãos. Nos deu inteligência. Para quê? Para que nós desenvolvamos nossas capacidades. Nos fez simples e ignorantes, sim, mas para aprender. Então, cada um de nós é artífice de si próprio. Então, aonde que eu encontro a felicidade? Trabalhando, lutando, desenvolvendo. Então, nós precisamos ser felizes por estarmos em condições de trabalho. Mas eu não posso. Eu tenho tal e qual problema. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem um item 6, no capítulo 6, onde fala Jesus a respeito do tema. Se tu não tiveres um braço, tens o outro para trabalhar. Se tu não tiveres os dois braços, nem as duas pernas, tu tens condições de emitir pensamentos, de vibrar pensamentos positivos. Então, o que quer dizer isso? De que de qualquer forma nós podemos trabalhar, produzir. Enquanto nós estivermos de posse de nosso corpo físico e ainda tivermos fluido vital alimentando ele, e nós, através de nossa firmeza, perseverança e acreditando firmemente de que nós vamos atingir objetivos e propósitos, nós temos condições de conquistar o que nós não